Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje, mais uma vez, essa grande personalidade com vocês, Capitão Wagner. Olá, sou o Capitão Wagner e vamos bater aqui um senhor papo. Capitão, primeiramente eu quero aqui começar o nosso podcast fazendo um agradecimento mais que especial, primeiramente a Deus, né, por nos proporcionar esse momento, essa oportunidade. Agradecer também aos meus parceiros do canal, agradecer a cada inscrito, cada seguidor lá do Instagram. Agradecer também em especial aqui ao Capitão Wagner por separar um horário na sua agenda corrida, que eu sei que é. Então, assim, muito obrigado de verdade. Vocês que estão aí assistindo, que ainda vão assistir, sintam-se prestigiados em ter aqui o Capitão Wagner no nosso canal. Muito obrigado. Então. Pessoal, fazer logo uma reclamação, viu? Colocaram que açaí aqui só pra eu ficar olhando. Tá bem cheinho, tá bem bonzinho. Só que como eu peguei a virose da moça, eu posso nem olhar pra açaí hoje, viu? Vou ficar só sofrendo aqui olhando pra ele. Mas já sei que é uma delícia. Da outra vez que eu tive aqui, provei. E vou ficar na tortura aqui, viu? A culpa é dele. É isso aí. Capitão, a gente conversou no nosso último podcast, a gente teve a oportunidade de falar um pouco mais sobre a história do senhor, sobre as suas origens, né? A gente entrou um pouco na política, mas nem tanto, né? Dessa vez, até aproveitando esse ano, né, que é ano de eleição, eu quero entrar mais a fundo nessa questão da política aqui do nosso Sim. estado, nosso município. E, assim, eu quero já começar falando sobre a sua despedida, né, da Secretaria de Saúde de Maracanaú. Queria saber do senhor como foi o trabalho lá e como foi a despedida, né? Então, assim, conta para nós um pouco como era o seu trabalho lá e o que esperar do Capitão Wagner. Pessoal bom de podcast, que o pessoal investiga o nosso passado. Dia desse eu tava no podcast até descobri que eu tinha desfilado no Maraponga Martimó, é assim mesmo, viu? Mas falando aqui da Secretaria de Saúde de Maracanã, hoje eu fui lá para fazer minha despedida, né? Foi um dia de muita emoção. A gente conseguiu construir uma relação ali com os servidores, com os pacientes, com o pessoal que faz parte do time da saúde de Maracanã, muito boa, muito harmoniosa. O prefeito, quando eu cheguei em fevereiro do ano passado, me disse: olha, sua missão é humanizar o serviço de saúde. Às vezes a pessoa chega no posto e sai do posto de saúde mais doente do que quando chegou, porque é maltratada, a pessoa vai buscar informação, ninguém dá informação, as informações são desencontradas, a pessoa vai para um canto, vai para o outro, e graças a Deus a gente conseguiu humanizar esse atendimento. E tem uma frase que eu criei lá no começo da gestão, que até hoje os servidores dizem que o paciente é o maior amor da vida de alguém. E de fato é. Aquela criança que vai lá para o posto de saúde podia ser meu filho, podia ser um sobrinho, aquela senhora que vai lá para a UPA, podia ser minha avó, podia ser minha mãe. Então a gente conseguiu incutir na cabeça dos nossos colaboradores essa atenção, esse bom atendimento, esse bom acolhimento nos nossos equipamentos de saúde lá de Maracanaú. E realmente hoje foi um dia de muita emoção. Fui lá, o time preparou um café da manhã bacana para mim, né? Eu fiquei até o dia 29 como secretário, deixei o cargo, mas fiz questão de ir lá me despedir. E realmente é muito bom você poder ter começado algo e depois de um ano ver o quanto a gente avançou. Eu estabeleci uma série de metas para gestão e graças a Deus 95% do que eu estabeleci como meta a gente conseguiu concretizar. Hoje a gente tem uma saúde completamente informatizada, todos os servidores hoje têm acesso a computador, a tablet, a equipamentos para a gente melhorar essa informatização. A gente contratou semana passada 72 agentes comunitários de saúde, mais 50 agentes de endemias para aumentar a cobertura de alguns bairros que não tinham cobertura desse profissional, que é tão importante, né? Você imagina agora, a gente está combatendo a dengue. Se você não tiver o agente que combate a endemia, não tem como resolver o problema. Então a gente contratou 50 semana passada através de concurso público. Esse pessoal é efetivo. E mais 72 agentes comunitários de saúde. A gente tirou o Maracanã de uma nota 5 em 2002 para uma nota 9 no final do ano passado. Então isso foi porque a gente melhorou a cobertura vacinal. Hoje a gente tem a alegria de dizer que a gente dobrou o número de mulheres que procuram o posto de saúde para fazer o exame de prevenção do câncer do colo do útero. O que acontecia antes? A mulher ia fazer o exame, esperava 7 meses pelo resultado. Ninguém queria mais fazer o exame. Então a gente mais que dobrou o número de mulheres, porque eu disse, a gente vai entregar em até 15 dias. Elas estão recebendo esse resultado em até 15 dias. Então isso mostra credibilidade, mostra comprometimento. E o mais engraçado é ver, como eu escutei hoje alguns profissionais, poxa, quando o senhor veio para cá, por ser policial, ser professor, por não ser da área de saúde, a gente pensava que a gestão ia ser um fiasco. E a gestão foi exitosa. A gente conseguiu aumentar a arrecadação do município, porque assim,
Na hora que você aumenta a cobertura vacinal, o atendimento do diabético, do hipertenso, as consultas de pré-natal, o exame de prevenção do câncer de colo do útero, aumenta a arrecadação no município. A gente aumentou a arrecadação em 40%, fui buscar mais emendas em Brasília, então com mais dinheiro a gente conseguiu fazer mais. O município não tinha um trabalho de foco na inclusão das pessoas com deficiência. Hoje, Maracanã é referência no estado de Ceará nessa área. A gente levou o Conecta, que é um trabalho do IPRED, para cuidar de crianças autistas. 150 famílias estão sendo acolhidas para ter esse serviço. A gente contratou 2 neuropediatras para atender as crianças que estavam na fila de consulta com o neuropediatra. Contratamos mais um neuropediatra para as escolas. Olha só, na escola hoje tem um médico um neuropediatra para atender as crianças que precisam ser diagnosticadas ou não, saber se tem autismo ou não. Então, muito bacana, um reconhecimento muito grande da população e a gente está feliz com o resultado que a gente entregou lá na cidade. Massa. Ouvindo tudo isso que o senhor falou agora, nos dá até inveja de não morar em Maracanaú, né? Deixa eu lhe dizer, eu encontrei um policial, a gente tem um programa lá chamado Ver e Ler, que a gente fez em parceria com a Secretaria de Educação. A gente já fez 2 entregas de óculos, foram mais de 1.000 óculos entregues às crianças da rede municipal. E eu encontrei um policial lá na primeira entrega que me disse assim: capitão, o senhor me deu um aumento. Eu disse: como assim? Eu sou secretário de saúde lá aqui em Maracanaú. Ele disse: capitão, eu tinha plano de saúde e o plano de saúde eu ia marcar a consulta, era 50 dias, 60 dias. Aqui eu marco uma consulta com 15, 20 dias, com menos tempo. Eu disse: rapaz, eu estou pagando à toa. Cancelou o plano de saúde e está usando o dinheiro para melhorar a feira, para melhorar a condição de lazer da família. E o outro aumento que o senhor me deu foi que eu pagava uma escola particular aqui para o meu filho, e hoje tem uma escola cívico-militar aqui em Maracanã em tempo integral, as crianças são muito bem acolhidas, o Maracanã avançando muito nessa área também. Eu tirei meu filho da escola particular e estou colocando hoje numa escola em tempo integral com qualidade. Então, isso é para mostrar para a população que é possível sim ter serviço público de qualidade. Porque as pessoas hoje estão desacreditadas no serviço público. Exatamente. A pessoa é assaltada, aí diz: eu vou fazer o boletim de ocorrência para quê? O boletim de otário, então não quer fazer o registro. Eu vou buscar o remédio no posto para quê se não tem? Toda vida eu fico na fila. Então, a gente conseguiu quebrar esse paradigma lá no município. Tem um episódio que eu conto para todo mundo. A gente fez a reforma em um posto lá no Siqueira, um posto de saúde, na divisa com Fortaleza. E quando a gente foi entregar o posto, eu entrei com o prefeito, o posto estava funcionando normal. Lá no finalzinho do posto, uma senhora sentada com a cara feia, parecia que estava chupando limão. E eu fui lá, né, abordar e disse: oi, senhora, bom dia. Ela disse: não tem nada de bom, não tem nada de bom aqui. Eu disse: o que foi que houve? Ora, eu vim pegar um medicamento aqui no posto, não tem medicamento. Eu disse: a senhora me permite tirar uma foto da sua receita e me dê seu telefone de contato para eu lhe dar a resposta? Ela disse: pode tirar, mas você não vai dar nem resposta não, isso é só H. Eu disse: tá bom, me dê. E eu continuei a visita no posto. E a gente chegou na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, eu chamei o farmacêutico e mostrei a foto, né? Irmão, por que tá faltando esse medicamento? Ele olhou: secretário, não tá faltando não, tá aqui, ó, na prateleira. Os 2 medicamentos estão aqui. Eu disse: corre ali para chamar a senhora, corre. E um assessor foi lá e chamou, e lá vem ela. Quando ela foi chegando, eu disse: a senhora disse que estava faltando medicamento. Ela: tá faltando medicamento. Eu disse: senhora, tá aqui, ó, na prateleira o medicamento. Como é que a senhora disse que está faltando? Não, porque eu vim para cá mês passado buscar o medicamento e não tinha. É aquela história, eu não tiro a razão dela. Ela deve ter ido lá 1, 2, 3 vezes em busca do medicamento e não tinha. E já estava desacreditada em relação àquele medicamento. Então, resgatar a credibilidade do serviço de saúde é uma coisa que não é muito fácil. A gente chamou uma senhora lá para consulta com o neurologista, a senhora de 64 anos, a dona Neuza. E ela foi com o neto para essa consulta e ela estava meio que desacreditada. Como assim? Já marcou tão rápido a consulta? E a gente foi explicar para ela que a consulta era com o neurologista do Sírio-Libanês, porque a gente implementou a telemedicina em Maracanaú. Ela sentou na cadeirinha, o clínico da equipe de saúde da família, que era o médico dela, ficou do lado, o médico do Sírio-Libanês do outro lado, fez a consulta, pediu exames, encaminhou medicamentos, então tudo feito de uma forma muito ágil. E eu fico me perguntando por que Fortaleza não tem a telemedicina, se Maracanaú tem, se Maranguape tem, vários outros municípios têm. Então é o tipo de questionamento que hoje a gente não entende por que nossa capital está sofrendo tanto nessa área. O senhor falou um ponto interessante sobre o relato lá do policial que economizou no plano de saúde, né? E assim, eu acho que para a população no geral, né, eu vou falar aqui, voltar mais para Fortaleza, seria tão bom a gente ver os nossos impostos voltando
em forma de serviços de qualidade, serviço público, né? Então, assim, esse é o cenário ideal, esse seria o ideal, mas o real é diferente, né? A gente paga imposto, né? Eu falando assim, no geral, nós pagamos impostos, e infelizmente não vemos o nossos impostos Retorno, né? sendo retornando de forma que vá beneficiar nós, a família. E eu acredito que isso não é um problema exclusivo de Fortaleza, né? Esse problema estava acontecendo no Maracanaú, o senhor chegou lá com essa proposta de melhorar, de fazer com que o cenário da saúde lá melhorasse. Eu tenho certeza que quem mora no Maracanaú hoje pode sentir o impacto da sua passagem por lá. E assim, é lógico que quando a gente vem para Fortaleza, né, uma população bem maior, é, por mais que tenha mais hospitais, mais postos de saúde, mas eu queria entender do senhor se dá para fazer mesmo da forma que o senhor fez no Maracanaú, se é possível ajeitar, porque a gente está falando, capitão, o senhor sabe disso, de um problema assim que é infinito. Crônico, né? Muito tempo, né? Parece assim que não tem solução. Todos os anos, prefeito, né, candidatos a prefeitos s- prometem isso, ajeitar a saúde, né? Eu acredito que a saúde é o pilar da população. Porque se você não tiver saúde, você não trabalha, você não estuda, né? Você não tem lazer. Sem saúde, a pessoa não vive, né? Quero saber do senhor, né? Dá para fazer o que o senhor fez lá aqui? Olha, primeiro a gente tem que dizer que não é fácil, né? Achar que vai chegar no outro dia no estalar de dedos vai resolver tudo. Mas se a gente tiver compromisso, tiver uma equipe técnica dedicada e essa equipe se sentir liderada pelo secretário, pelo prefeito, seja quem for, a coisa funciona. Eu digo isso porque eu cheguei lá em Maracanaú e eu me lembrei de um debate que eu tinha tido em 2016 quando eu fui candidato a prefeito e o então prefeito Roberto Lau disse: olha, você que está me vendo aqui na TV nesse momento, eu vou, a partir da minha segunda gestão, entregar o medicamento na sua casa. O motoqueiro vai chegar lá na sua casa, vai entregar o medicamento, papapá, papapá. E eu era policial, professor, eu dizia, rapaz, o cara é médico, como é que eu vou rebater essa proposta dele? E eu disse, olha, você teve 4 anos para fazer e não fez, será que vai fazer nos próximos 4 anos? E ele disse, eu garanto que eu vou fazer e tal, e a população apostou naquilo ali. O cara foi reeleito, passou mais 4 anos, não fez. Elegeu o sucessor, que é médico, para fazer isso, também não fez. E eu cheguei em fevereiro lá em Maracanaú, em abril a gente já estava entregando medicamento em casa. A gente fez um trabalho com a nossa equipe de farmacêuticos, com a equipe que foi contratada de motociclistas para fazer esse trabalho, e a gente fez a um custo muito baixo. Eu me lembro que assim que eu cheguei, o prefeito disse, pode fazer a entrega do medicamento em casa. E a gente chamou uma empresa para orçar. A empresa disse, o custo para a gente fazer esse trabalho aqui vai ser de R$ 250 mil por mês. Aí eu fui calcular 3 milhões por ano. Eu disse, eita, é muito dinheiro. Só para entregar? Aí fui lá com a minha equipe e disse, bora estudar se a gente fizer com os meus próprios, quanto é que isso vai custar. E começamos a fazer isso. E hoje o custo mensal dessa entrega é R$ 25 mil. Em vez de 250 mil, a gente está pagando em Maracanã R$ 25 mil para entregar o medicamento na casa das pessoas. Aquelas pessoas acamadas que não têm condição de buscar no posto, que depende de um parente que trabalha no horário comercial, aí não tem como pegar no período comercial, que é quando a farmácia está aberta. Então a gente entrega o medicamento para 60 dias, a gente manda o farmacêutico ir lá, conversar com a pessoa e depois faz a entrega. Eu lembro do relato de uma senhora que disse assim, vou colocar até na rede social, ora, um farmacêutico veio aqui em casa com a história que ia mandar entregar o medicamento aqui, que o Capitão Wagner tinha inventado isso. E eu achei que era mentira. O homem chegou na quinta-feira, na segunda, estava o motoqueiro buzinando aqui na minha porta entregando o medicamento. Então, como é bacana a gente escutar esse tipo de relato. Eu escuto relato de mães de crianças autistas que não tinham qualquer perspectiva, que hoje estão vendo seus filhos ter a musicoterapia, ter a ecoterapia. Muito em breve, a gente está construindo uma piscina lá também para fazer a hidroterapia, que tem neuropediatra, que tem nutricionista para cuidar da alimentação dessas crianças, tem educador físico contratado para fazer atividade física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, é para a gente motivo de satisfação ver o brilho nos olhos dessa mãe que antes não tinha qualquer perspectiva e hoje vê Maracanã como referência. Às vezes a gente até se preocupa em fazer a propaganda, porque pessoas de vários municípios têm dito, rapaz, deixa eu ser atendido em Maracanã, e lógico que não pode, né? O recurso do cidadão de Maracanã tem que ser usado lá com as pessoas de Maracanã. Mas é triste ver pessoas de Fortaleza, de Maranguape, de Calcaia, querendo ter o atendimento lá em Maracanã, porque não encontram nesses municípios. Então fica aqui
a demonstração de que se o gestor quiser fazer, e eu só fiz isso que o prefeito me deu carta branca, é importante falar, se o prefeito não tivesse deixado, não tinha como fazer. Então, tudo depende de um bom secretário, mas com um prefeito que dê a condição para ele. Então, é possível fazer em Fortaleza, sim. Realmente eu acredito que esse problema da saúde, capitão, é um dos maiores problemas da população. Lembrando que nós tivemos um prefeito que era médico e não resolveu o problema da saúde. Na Caucaia, aliás, tem ainda, né, um prefeito que nos jornais sempre falava em combate à criminalidade e na A Caucaia violência o estourou lá, crime né? não para de crescer. Então, assim, às vezes as pessoas estão tão desesperadas por uma solução que eles pensam, pô, se eu eleger o médico vai resolver o problema. Se eu eleger, sei lá, o capitão, o policial, ele vai resolver o problema da segurança pública. Só que a gente entende que o negócio é bem mais complexo. Vendo esse seu exemplo aí do Maracanaú, realmente a gente até dá um certo ânimo. Pô, será que é possível mesmo? Eu acredito que o senhor pegando esse exemplo do Maracanaú, né, e trazendo para a gente que sim, é possível fazer em Fortaleza, acredito que isso dá uma certa credibilidade para o senhor. É lógico que os seus trabalhos anteriores vão ser estudados, né? Sem dúvida. Nem todos os eleitores são leigos, né? Tem muitos que procuram entender, foi o que ele fez, será que realmente está isso tudo lá? Então, assim, Fortaleza, uma das maiores capitais do Brasil, realmente precisa resolver esse problema o quanto E antes. sabe o que é mais bacana? É a gente entender que eu não precisei levar uma grande equipe para Maracanã. Eu usei a equipe que já tinha lá. Lá nós tínhamos técnicos maravilhosos em todas as áreas. Excelentes enfermeiros, excelentes médicos. O pessoal diz, o médico não quer trabalhar. Às vezes não oferecem a condição adequada, o médico fica insatisfeito. Eu cheguei lá na UPA, a gente reformou completamente a UPA, a gente deu uma condição adequada para os médicos trabalharem. Tem um médico até que brinca comigo, assim que eu cheguei lá, ele tirou férias. E ele saiu, a UPA estava num cenário realmente muito degradado, o espaço físico. E quando ele voltou de férias, ele disse: o que foi que aconteceu aqui? Que transformação tão rápida foi essa aqui na UPA? Então, quando você oferece a boa condição de trabalho, quando você está lá na ponta conversando com o servidor, eu me lembro muito, na hora que foi aprovado o piso da enfermagem, algumas enfermeiras na UPA ficaram desesperadas porque disseram que elas não iam receber, teve um atraso, e eu fui lá e disse: olha, vocês confiam em mim? Quando foi que eu prometi alguma coisa para vocês que eu não honrei? Então confiem em mim que vai ser pago, trabalhem tranquilas. Teve um atraso do governo federal no repasse, mas isso está sendo solucionado. Outra coisa que é importante lembrar também, nenhum gestor, nenhum prefeito consegue fazer tudo sozinho. Lá deu certo porque eu fui bater na porta do Ministério da Saúde e consegui, por exemplo, a telemedicina de graça para Maracanaú. Maracanã não gasta R$ 1 com a telemedicina, porque o Ministério da Saúde é quem bancou o projeto. Quando precisou bater na porta da secretária de saúde aqui do estado, eu fui lá pedir ajuda a ela também. Então, é preciso ficar claro que o prefeito tem que ter a humildade de pedir ajuda. Dia desses eu vi o Tarcísio, governador de São Paulo, reunido com o presidente da República. Aí algumas pessoas questionando, mas ele nem votou no Lula, ele votou no Bolsonaro, mas ele estava ali como governador, pedindo ajuda ao presidente, que é presidente do Brasil todo. Então o prefeito de Fortaleza que ganhar a eleição, ele não vai governar para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro, ele vai governar para toda a cidade. Isso precisa ficar muito claro. Então, Verdade. é importante que a gente tenha a capacidade de dialogar com quem pensa diferente da gente. Algumas pessoas compreendem errado quando, de repente, numa situação social, eu vou lá e tiro uma foto com o governador, com o ministro, ou coisa parecida. Ali é uma situação social, a gente está no evento. Você não ter a educação de tirar uma foto com alguém, então para mim é muito claro que para gerir uma cidade como Fortaleza, quarta capital do país, a gente tem que ter vontade de trabalhar, humildade para estar lá na ponta conversando com o paciente, com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta e, acima de tudo, capacidade de interagir com todas as instituições, interagir com a prefeitura. Eu penso muito, essa área da segurança, que é uma área que a gente conhece um pouco mais, que o prefeito pode contribuir muito nessa questão da segurança. E sabe como é que ele contribui? Ele contribui levando o serviço para aquelas comunidades que são mais carentes e mais necessitadas. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de serviços em determinadas áreas da cidade. Se a gente levar a capacitação profissional para os nossos jovens, que hoje não têm esperança de ter um emprego, olha, você vem para cá, vai se capacitar e vai entrar
no mercado de trabalho para trabalhar com tecnologia, com uma coisa bacana que a juventude gosta, esses meninos vão ter uma perspectiva de futuro. A gente sabe que a droga tomou de conta do país, então a gente tem que ir ser parceiro com as casas de recuperação de usuário de droga, para esse jovem entrar lá, se recuperar e na sequência já se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Para a mãezinha que está assistindo a gente agora, para a vozinha, eu digo para vocês, o que a gente quer é que seu neto, que seu filho tenha futuro, que ele estude, que ele se capacite para entrar no mercado de trabalho. Eu me lembro muito, quando eu passei no concurso da Escola Técnica Federal do Ceará, eu tinha 14 anos, e a Escola Técnica me deu uma bagagem para eu me transformar em técnico em eletrotécnica, depois que eu passei no concurso da polícia, mas se não tivesse passado, eu estava trabalhando nessa área. Então, capacitar a nossa juventude, gerar emprego e renda, melhorar a iluminação pública, proteger os nossos espaços públicos, a Guarda Municipal tem que estar lá fazendo a proteção da areninha, a proteção da praça, a proteção do cuca, a proteção dos nossos equipamentos que as nossas crianças, os nossos jovens vão estar utilizando, seja para atividade de cultura, seja para brincar, seja para jogar bola, como a gente diz, seja também para se capacitar. Então é importante a gente dar essa contribuição para que o Estado dê a parcela dele. Se a gente cobrar, cobra só da polícia. Tem que cobrar do governo federal recursos, tem que cobrar do Estado a parte dele e também da prefeitura. Verdade. Dá uma passada rápida aqui nos comentários e as pessoas que estão interagindo com a gente. Sargento Evanizo do Raio, o Rodrigo, o Robson Vieira, o Edi Oliveira, Paulo Gustavo, Pedro Silva, galera aqui mandando aqui seus comentários. Eu aproveito já para pedir, se você está assistindo agora, já se inscreve no canal, compartilha essa live aí com teus contatos, com teus familiares, que a gente está só no começo aqui, ainda tem muita conversa boa, tá, galera? Capitão, a gente falando sobre essa questão da saúde de Fortaleza, e aí é lógico que o senhor vai usar muito isso com relação à campanha eleitoral, quando ela realmente começar. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, capitão, o que mudou, né, daquelas eleições anteriores que o senhor participou, que o senhor concorreu a prefeito, concorreu a governador, o que é que o senhor traz de bagagem, né, das eleições anteriores para que essa tenha um resultado positivo para o senhor? Olha, primeiro o amadurecimento, né? Hoje eu tenho 45 anos de idade, vivi o cargo de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, que me deu muita expertise para entender como é que funciona o recurso lá em Brasília, o que a gente precisa fazer para trazer esse recurso para cá. Foi isso que ajudou o município de Maracanaú. Eu me lembro que um dia desse eu estava numa entrevista e o repórter perguntou: Wagner, você disse que ia acabar com a taxa do lixo. Isso é verdade? Eu digo, vou acabar no primeiro ano de gestão, a gente acaba com a taxa do lixo. Aí ele disse, mas você vai abrir mão de 47 milhões de reais de arrecadação que aconteceu agora em 2023? Eu digo, olha, minha esposa é deputada federal. Ela sozinha pode mandar para mim durante um ano 52 milhões de reais. Então eu já combinei lá em casa, a dona Daí já está comprometida, ela vai me ajudar a acabar com a taxa do lixo. Então essa minha experiência em Brasília, como deputado federal, está num partido que pode ter, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, essas figuras vão me ajudar a buscar recursos lá em Brasília. O ministro do Turismo é meu amigo pessoal. Ele diz, Wagner, Fortaleza é uma cidade turística, se você for prefeito, a gente vai fazer eventos, eu vou mandar recursos para lhe ajudar a fazer uma grande gestão. Então, acho que a grande diferença do Wagner que foi candidato em 2020 para o Wagner agora em 2024, essa experiência de gestão na saúde, esses contatos que a gente tem em Brasília para poder trazer os recursos para cá e, acima de tudo, o entendimento, precisa ficar muito claro, que se eu for para o segundo turno, a gente vai precisar agregar forças para vencer a eleição. Olha só, 2016 eu fui para o segundo turno, Capitão Wagner contra o Roberto Cláudio. Todo mundo veio apoiar o Roberto Cláudio e eu fiquei sozinho, perdi a eleição. 2020, Capitão Wagner e Sarto. Todo mundo veio apoiar o Sarto, eu fiquei sozinho. Quase ganhei, por 1,5 ponto eu perdi a eleição. Em 2022, a gente perdeu a eleição para governador no estado, mas eu ganhei aqui em Fortaleza. Tirei o primeiro lugar aqui em Fortaleza. Então, o eleitor fortalezense já está querendo me dar uma chance. Eu brinco muito que eu sou aquele caba que está paquerando com a menina, tentando convencer, né? 2016 ela me dispensou e a menina é Fortaleza. Ela me dispensou em 2016, me dispensou em 2020, mas em 2022 ela já começou a olhar para mim de uma forma diferente. Eu acredito que em 2024 esse namoro vai sair. Então é com essa perspectiva, entendendo que a cidade de Fortaleza é uma cidade eclética, meu irmão. Quem mora
aqui na Barra do Ceará, sabe que a Barra do Ceará é completamente diferente da Messejana, que é completamente diferente do Siqueira. Então, cada localidade tem a sua peculiaridade. Eu brinco muito, desafio qual é o candidato a prefeito que mais conhece a cidade de Fortaleza. Eu conheço porque trabalhei como policial em todos esses bairros, trabalhei como professor, agora com essa experiência. Minha família toda está na periferia. Eu disse aqui da outra vez que eu vi no podcast, eu tenho meus pais lá no João 23, minha sogra lá no Barroso, os primos da minha esposa lá no Zé Walter, a minha irmã lá no Siqueira, meus tios lá no Bom Jardim, no Parque São José. Então conheço essa cidade de andar, de visitar meus parentes, de conversar com as pessoas, de bater um racha no Areninha, num campo de futebol na periferia. Então estou muito preparado, né? Como a gente tem brincado muito, estou pronto, preparado e querendo que isso aconteça. Capitão, o senhor falou aí um ponto que eu achei interessante sobre a questão do turismo aqui em Fortaleza, né? Recentemente, agora no Carnaval, estava com alguns amigos empresários e a gente falou por que que Fortaleza não tem um carnaval? Por que que nós já temos hoje um dos maiores réveillons, né? Tá? Segundo os jornais, nosso último réveillon ele ficou assim, junto com o Rio de Janeiro, já começou a dar uma igualada. Só que nós não temos carnaval em Fortaleza, né? E aí eles levantaram o questionamento, pô, tu que vai estar com o capitão em breve, pergunta para ele por que que Fortaleza não tem e se ele poderia trazer o carnaval para Fortaleza. Nós temos em Aracati, né? Aí eles me perguntaram, ó, repassa só essa pergunta aqui, é uma questão política? Olha só, não só a questão do carnaval, mas se você voltar um pouquinho no tempo, eu tenho 45 anos. Eu me lembro que Fortaleza, há 15, 20 anos atrás, era uma das cidades que as festas juninas eram mais fortes. Você tinha um grande evento junino no Cunho do Ceará, um grande É evento junino verdade. lá no Zé Walter, na Praia de Iracema. Então, era uma das cidades que disputava. A nível de capital, eu acho que era a capital que tinha mais força nesses eventos juninos. E hoje a gente tem perdido essa força para cidades até menores, como Campina Grande, outras cidades que nem são capitais. E eu acho que a gente tem que fortalecer esse movimento junino também na cidade de Fortaleza, porque é um movimento bacana. É que você Atrai turismo, lembra né? das origens lá do interior, você atrai turistas para a cidade. Cada evento desse movimenta a economia da cidade de diversas formas. E o carnaval também é um evento que pode movimentar a economia da cidade de forma muito forte. Como você falou, a questão de uma decisão política. O pré-carnaval em Fortaleza, por exemplo, começou a se intensificar com aquela questão dos bloquinhos, se fortaleceu. Mas o carnaval propriamente dito ainda está muito restrito àquele movimento ali na Domingos Olímpio, né? Aqueles desfiles de blocos e maracatus. E eu acho que a gente pode fazer muito mais. A cidade tem belas praias, a cidade tem um Exatamente. espaço muito bacana, Nós temos né? uma praia de Iracema aí que Sem dúvida, sem com dúvida. certeza atrairia Você vê o que muitos acontece em turistas. Salvador, o movimento de pessoas, né? A população de Salvador dobra durante o período do carnaval. Então, Exatamente. isso movimenta a economia, isso é muito importante porque gera emprego e renda. É o emprego no hotel, é o emprego no restaurante. Toda a economia da cidade se movimenta a partir desse tipo de evento. Então, Tem muitos, Fortaleza, tem muitos vendedores ambulantes que, na época de carnaval, vão para essas cidades mais distantes. Se tivesse aqui, com certeza eles ficariam, seriam até melhor, né, para uhum. quem é vendedor, né? E muitos desses vendedores ambulantes fazem aquilo ali com uma atividade complementar, né? O cara tem outra profissão e aproveita aquele período para ter Uhum. uma renda extra. Então, isso fortalece a economia das famílias. Então, é sim uma forma muito bacana. A gente tem que parabenizar o Réveillon que aconteceu em Fortaleza, 3 dias de Réveillon, muito organizados, foi uma estrutura muito bacana. Apesar do prefeito dizer que o cachê dos profissionais foi da iniciativa privada, mas a estrutura foi paga pela prefeitura e foi bem cara, mas valeu a pena pelo retorno econômico que veio para a cidade. É uma coisa que não se pode perder. Lá atrás, quando a Luiziane criou essa festa do Réveillon, teve muita crítica e hoje a gente vê que é uma forma de movimentar a economia da cidade. A gente tem que não só manter, mas melhorar cada dia, porque apesar do Rio de Janeiro ser o maior, o de Fortaleza agora tem 3 dias, então acaba sendo maior do que o do Rio de Janeiro. Massa. Então aí, tá. Para quem me pediu que eu falasse sobre isso, né? Tá aqui o recado foi dado. E com certeza acredito que é algo a ser avaliado. E o senhor falou aí, capitão, sobre as eleições anteriores, né? Sobre o senhor ter uma prefeitura de 2016 terminou o primeiro turno, o segundo turno o senhor ficou só, né? Entre aspas. Na outra eleição ficou sozinho. Esse ano, né?
nós temos um candidato que já lançou a pré-candidatura, que é o André Fernandes, né? É um candidato que com certeza vai ter alguns votos consideráveis, né, na nossa capital. E assim, o senhor consegue enxergar ele como esse aliado em potencial para um segundo turno? O senhor consegue ver o André Fernandes como esse possível aliado para um segundo turno? Olha, a gente tem hoje o André, tem o Eduardo Girão, tem a minha candidatura, tem a do prefeito que está indo para a reeleição. O pessoal definiu uma pré-candidatura aí semana passada e o PT está só para definir um nome. Então, pelo menos 6 candidatos a gente vai ter. Pode ter até um pouco mais do que isso. A gente trabalha, logicamente, para tentar uma unidade no primeiro turno. Converso muito bem com o André, estava conversando com ele antes de chegar aqui. A gente dialoga muito bem com o Eduardo Girão, tenho conversado com outras pessoas também do ambiente político, com o convencimento de que a gente precisa ter, se não no primeiro turno, no segundo. Se eu disser que conto com o apoio do André no segundo turno, pode parecer arrogante. Tu já está no segundo turno? Então pode ser que ele vá para o segundo turno e não eu. É um candidato que tem um potencial de voto, está num partido grande, o partido tem estrutura financeira. O que a gente sabe é que alguém desse campo indo para o segundo turno, a tendência é que a gente esteja junto pela proximidade, pela boa relação. A gente não vai estar se agredindo em pré-campanha, nem tão pouco na campanha. Eu acho que isso fica muito claro nas entrevistas dele, na minha, na do Eduardo Girão. Então, a intenção da gente é discutir a cidade, apresentar propostas para a cidade, propostas para melhorar a vida do fortalezense. Até porque, se um desses candidatos ganhar, eu acredito que vai ser muito bom para a cidade pela renovação. Novas ideias surgirão, um novo grupo vai estar no poder. Olha só, te falei agora há pouco. Cheguei lá em Maracanaú, uma pessoa só, né? Cheguei à frente da Secretaria de Saúde e a gente mudou completamente a forma de gerir a saúde. Então, o sangue novo, com novas ideias, pode sim trazer um bem muito grande para a nossa cidade. Tem outro ponto. Eu tive em Salvador e o prefeito lá me disse: Wagner, a vida toda aqui, o governo do estado é do PT e a prefeitura é do nosso grupo. E a gente tem uma disputa que é muito boa para a população. Eu faço uma obra aqui, o governador quer fazer a melhor, faz do lado. Eu crio um programa habitacional aqui com dinheiro da prefeitura, o governador quer criar um programa também. A gente fica nessa disputa. Quem ganha com isso é a população. Quando o mesmo grupo está no poder, na prefeitura, no governo do estado e no governo federal, se acomoda. Isso é do ser humano, é natural. Há uma acomodação natural quando todo mundo está no mesmo grupo. Não tem quem faça oposição, não tem quem diga que o negócio está ruim. Então, quando há disputa, está lá o prefeito dizendo: o meu projeto é melhor do que o do governador. O governador disse: não, o meu é melhor. Um quer dar o passe livre, o outro quer dar o passe livre também. Então, isso acaba gerando algo que é muito positivo para a cidade. A gente espera que a população de Fortaleza tenha esse entendimento e dê uma oportunidade para um outro grupo estar à frente da gestão do município de Fortaleza. O grupo que está à frente do governo do estado e da prefeitura já está aí há mais de 20 anos. Eu acho que eles já deram a parcela de contribuição deles, o que eles podiam fazer, já fizeram. Se não fizeram até aqui, não vai ser com mais 4 anos que eles vão melhorar essa gestão. O senhor, capitão, tem uma certa perseguição, vamos dizer assim, por ser policial, né? Capitão da reserva. Tem uma certa perseguição com relação à criminalidade. A gente sabe que toda vida que o senhor é candidato, né? E na eleição passada que foi dessa forma, as facções, os criminosos ameaçam moradores de comunidades caso votem no senhor como prefeito, né? O senhor encontrou uma forma de inibir, se é que tem essa forma de inibir esse tipo de pressão com cidadão de bem que, não vão votar no capitão por ele ser polícia, ele pode prejudicar a gente. O senhor entende que precisa ter uma solução para isso? Sem dúvida, é o que eu falei agora há pouco aqui. Quando a gente diz para a mãe do jovem que está lá no mundo do crime, que foi cooptado pela facção, que esse jovem vai ter a oportunidade de se capacitar, de entrar no mercado de trabalho, se ele é viciado, que ele vai ter uma clínica de recuperação para ele entrar nessa clínica, desintoxicou, vai lá para a capacitação e depois vai entrar no mercado de trabalho, a gente está mostrando qual é a nossa forma de dar uma oportunidade. Acho que o maior erro do gestor, do prefeito, é querer dizer que ele vai vir combater o crime. Ele não vai combater o crime, ele vai trazer para a população uma nova oportunidade para não entrar no mundo do crime. Irmão, eu tenho amigos que moravam na minha rua e jogavam bola no calçamento comigo, que perderam a vida no confronto com a polícia, foram cometer crime, foram mortos. Tem outros que foram presos, estão no presídio hoje. Por que
que isso não aconteceu comigo? Porque eu tive uma oportunidade, eu entrei numa escola técnica, eu me capacitei e fui para o mercado de trabalho tendo um bom emprego. Então, na hora que a gente ofertar isso para as comunidades, pode ser onde for, pode ser lá no Curió, na Messejana, no Pirambu, em qualquer que seja dessas áreas que a gente sabe que há uma atuação forte do crime, o próprio crime vai entender que aquilo ali não é ruim para a comunidade e vai deixar de nos atrapalhar. O problema do crime aí é com a polícia tem que fazer o papel dela, ela tem que desempenhar o papel, aqui ninguém é a favor do crime, nenhuma situação a gente faz ser, mas a gente tem que ter estratégia para vencer essa guerra, e a melhor estratégia para vencer esse conflito é levar a oportunidade para dentro dessas comunidades que hoje não tem. Por que, que o jovem está indo para o mundo do crime? Porque ele não tem alternativa, não está sendo dada a ele uma chance, uma oportunidade, como a que eu tive, como a que você teve. Você nasceu num bairro que é carente, como o meu também. E por que que você teve um futuro decente? Porque chegou uma oportunidade, fez um concurso, está trabalhando aí como policial, tem a oportunidade de ser um grande comunicador também. Então, é isso que a nossa juventude precisa para a gente virar essa página. É algo que não é tão simples de se fazer, mas é o melhor caminho, é o caminho que vai ter sustentabilidade. Então, a gente vai trabalhar, logicamente, com muita tranquilidade. Eu me lembro que na campanha passada disseram, ei, mandaram o recado que você não devia entrar nessa comunidade, não. Eu digo, rapaz, como é que eu vou ser prefeito de uma cidade onde eu não posso entrar numa rua? Fiz questão de entrar, passei lá de porta em porta, algumas pessoas escondidas ali por trás da janela, acenando com a mão, mas com receio. Mas eu tenho plena convicção que a maioria das pessoas que moram nessa comunidade são pessoas de bem. Tem um ou outro ali que quer tocar o terror, que quer, de alguma forma, constranger essas pessoas e ameaçar, mas o cidadão de bem sabe que se a gente ganhar essa eleição, se eu me tornar prefeito, a gente vai trabalhar de forma permanente também essa questão da redução da violência na cidade. Muito bom. Aproveitar aqui e fazer uma pausa para falar aqui ó, do nosso parceiro que é Açaí Nordeste. E Açaí Náticos, para quem não conhece, o que Açaí Nordeste é do mesmo grupo do que Açaí Nordeste, tá? E eles nos dão a honra aqui de nos patrocinar. Inclusive, capitão, como da primeira vez, o Açaí Náticos também mandou uma caixa de açaí para o senhor, tá? Eita, menino, O senhor não agora. vai comer Hoje agora, não. mas quando chegar em casa amanhã, talvez, quando dar uma melhorada aí, É, o senhor vai poder degustar desse melhor açaí aqui do Brasil, tá? show. O Açaí Náticos, para quem não conhece, é uma distribuidora, tá? Uma distribuidora para quem está pensando em colocar uma loja de açaí, para quem está pensando em empreender, tá? Vá lá no Açaí Náticos, entre em contato, com certeza eles vão ter a melhor condição. E o que é açaí dispensa apresentação, né? São 34 lojas espalhadas aqui em Fortaleza, com certeza aí perto da sua casa deve ter um. Voltar aqui para o nosso papo, capitão, eu quero saber do seu seguinte, nas eleições anteriores, né, o senhor com certeza tinha um cenário diferente do atual, né? Lá você poderia muito bem concorrer, que foi até um questionamento eu, juntamente com alguns amigos, questionamos, por que que o capitão não concorre para Calcaia? Por que o capitão não concorre para Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, um metropolitano onde com certeza ele seria eleito? Mas eu quero ouvir do senhor, o cenário atual, ele tá propenso ao senhor levar vantagem? A gente sabe que as pesquisas estão aí, mas as pesquisas não querem dizer nada, a gente sabe muito bem disso. Mas eu quero saber do senhor se o cenário atual ele está propenso para o senhor concorrer aqui e não nessas metropolitanas. O problema é que eu sou apaixonado por Fortaleza, acabei de dizer, não tem que me faça concorrer em outra cidade. Lógico que eu gosto muito de Maracanaú, uma cidade que me deu a oportunidade. O prefeito Roberto vai para a reeleição, está fazendo uma grande gestão. Tem um carinho muito grande por Calcaia também. Lá a gente já tem um pré-candidato estabelecido, então a minha paixão por Fortaleza supera qualquer dificuldade que a gente venha a ter porventura nessa pré-campanha e na campanha. Eu acho que hoje a nossa pré-candidatura está muito madura, está muito responsável. Hoje eu tenho a oportunidade de poder me dedicar à pré-campanha com muita força, né? Eu entreguei a Secretaria de Saúde lá em Maracanaú, muito melhor do que recebi, então estou satisfeito com o que eu fiz lá. E a partir desse mês de março vou andar muito por Fortaleza, vou andar em todos os bairros. Eu fiquei surpreso, eu fui para um evento domingo de manhã, meu amigo, lá no Quintino Cunha. O local estava entupido de gente, local quente, um ventilador jogando um vento quente no povo. Eu digo, meu Deus, como é que esse povo me esperou até 11 horas da manhã para me acolher aqui? Então, eu vejo o carinho que o fortalezense tem por mim, a esperança que essas pessoas têm, que eu possa realmente ganhar a eleição e fazer uma grande gestão. Eu acho que seria uma frustração para essas pessoas eu deixar de concorrer em Fortaleza e ir para outro local.
Então, eu não posso fazer a declaração de amor que eu fiz por Fortaleza e de repente não vir para a disputa. Entendo que vai ser uma disputa bem acirrada, mas entendo também que a nossa chance nessa eleição é muito grande por tudo que a gente construiu. Como eu falei, ó, 2016 perdi a eleição por 7 pontos, 2020 perdi por 1,5 ponto, 2022 ganhei a eleição para governador aqui em Fortaleza. Quem sabe agora a gente não repete essa vitória e faz aí um grande trabalho para a cidade. Capitão, o senhor falou que um dos seus primeiros atos, né, vai ser a questão da taxa do lixo. Tirando essa questão da taxa do lixo, o que é que o senhor vê, né, de mais urgente a ser resolvido em Fortaleza? O que é que o senhor, como prefeito, vê? Isso aqui não pode esperar, né? Queria que o senhor falasse isso para nós, para que o eleitor entenda, pô, ele prometeu isso aqui lá no canal do senhor Papo. Vamos ver se ele vai fazer. Então, qual é o que é mais urgente para o senhor para resolver hoje? Olha, Fortaleza está precisando de um síndico, alguém que coloque a casa em ordem. A gente está bagunçado, a cidade está suja, a cidade está mal iluminada, as pessoas não conseguem ter acesso a um medicamento básico no posto de saúde. Então, minha primeira missão, já no começo da gestão, nos 100 primeiros dias, é garantir o fornecimento de medicamento nos postos de saúde, é garantir que a gente vai ter um médico trabalhando na hora que as pessoas precisarem de uma consulta, é fazer funcionar os nossos equipamentos de saúde, é reabrir as emergências que foram fechadas. A emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição foi fechada lá no Conjunto Ceará. As pessoas estão lá com as mãos na cabeça. O Gonzaguinha da Barra aqui foi fechada a emergência também. Então, reabrir essas emergências é urgente e, logicamente, limpar a nossa cidade. O começo do ano sempre é um período que o prefeito tem que ter muita cautela, porque vem as chuvas, com as chuvas vem as inundações, vem os prejuízos, mas se a gente sabe que vai chover, por que não limpar a cidade antes? Por que não limpar os córregos? Por que não limpar as lagoas? Fortaleza tem um potencial gigante de lagoas que poderiam ser replicados o que aconteceu lá no Lago Jacareí, que é um equipamento muito bacana. Várias lojas de açaí, restaurantes e tal, um calçadão muito É muito bacana. bonito. Aí você tem uma Lagoa da Maraponga, uma Lagoa da Parangaba, Porangabuçu e várias outras lagoas que Verdade. a gente podia ter a mesma coisa e não temos. Então, primeiro ato, nos 100 primeiros dias, garantir a entrega do medicamento no posto, garantir o funcionamento com o médico, etc., reabrir as emergências e limpar e organizar a nossa cidade, melhorando a iluminação, fazendo funcionar os semáforos, até isso a gente está vivenciando hoje. Hoje eu recebi no meu Instagram uma mensagem de uma amiga dizendo, olha, eu moro na Maraponga, mas minha igreja é no Conjunto Ceará, minha faculdade é lá, no Cocó, e eu perco metade do meu dia só no trânsito. Então, a gente tem que melhorar essa questão do trânsito na nossa cidade de forma urgente. Então, eu vou trazer aqui umas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Primeiro, eu vou trazer com a pergunta da Camila Lima. Ela está perguntando o seguinte: Capitão, como melhorar os níveis de desemprego aqui do nosso município? Qual é a sua ideia para esse sentido? Olha, a minha ideia é a seguinte, eu tenho alguns amigos de fora do estado, de Minas Gerais, de São Paulo e até de fora do país, que hoje me pedem indicação de mão de obra na área tecnológica. Eu tenho dito muito, se eu chegar aqui na Barra do Ceará chamando a meninada, chama as meninas que querem fazer o curso de corte e costura, vai aparecer pouquíssimas meninas. Se eu chegar aqui chamando os meninos para fazer um curso de pedreiro, de mestre de obra, poucos meninos vão ter interesse nesse tipo de curso. Mas se eu chegar aqui e disser para a juventude, olha, a gente vai fazer um curso aqui para lhe capacitar na área tecnológica, para você criar sites, para você criar games, criar joguinhos, essa meninada vai vir com muito gosto. E é a área que mais está gerando emprego e renda. Os empregos tradicionais estão acabando, a gente não tem mais o cobrador de ônibus, daqui a pouco você não tem mais o caixa no supermercado, porque Exatamente. agora a gente vai lá, passa numa maquinazinha, paga com cartão de crédito. Lá no São Luís, pertinho lá de casa, você vai tomar o café da manhã, se serve, no final pega a notinha, vai lá num caixa eletrônico, paga e vai-se embora. Então tem algumas funções que estão deixando de existir. Então a gente vai ter que inovar nessa questão da capacitação. Se eu capacito um jovem aqui em Fortaleza, ele pode trabalhar para uma empresa na Inglaterra, na Índia, nos Estados Unidos, ganhando uma boa remuneração, trabalhando remotamente, à distância. Ele não precisa se mudar para lá. Ele pode trabalhar aqui. Então, capital intelectual, o fortalezense tem demais. Todo concurso está lá, um cearense em primeiro lugar. Então, vamos capacitar essa meninada e fazer a parceria com essas empresas para gerar emprego e renda para essa meninada. Muito bom. A própria Camila, ela mandou mais uma pergunta aqui.
E aí eu acho interessante essa pergunta dela, até porque o meu último convidado foi um mestre de jiu-jitsu, e aí ela tá puxando um pouco desse assunto. Ela pergunta aqui para o senhor, capitão, quais as suas propostas para o esporte, fugindo um pouco do futebol e dando mais visibilidade às lutas, né? O senhor tem propostas para o esporte, para os jovens de Fortaleza? Olha, um dos esportes que mais disciplina as crianças é arte marcial. Karatê, o judô, o jiu-jitsu, o muay thai, seja qual for o tipo de arte marcial. E a minha ideia é empestar os espaços públicos de Fortaleza com tatame. Eu quero em cada praça, em cada equipamento, ter um tatame com um professor de defesa pessoal. Você imagina aí um espaço como o Polo de Lazer do Conjunto Ceará, com vários tatames, o professor dando aula lá de judô, outro de karatê, outro de jiu-jitsu, não só visualmente, porque a visão seria linda, a meninada de kimono fazendo lá o rolamento, fazendo as lutas, seria muito bacana, mas seria uma forma também de disciplinar essa meninada, dizendo, olha, quer participar aqui do projeto? Beleza, você vai participar, mas como é que estão as notas na escola, a frequência escolar? Você vai participar desde que você Uma esteja coisa puxa com a a outra, né? frequência escolar. Então você vai pagar o professor, é um projeto que é muito barato. Você vai gastar com tatame, com os kimonos e com a hora-aula do professor. Então, a nossa ideia é, em todo espaço público que a gente tiver à disposição, implementar um programa como esse. Lógico que futebol é a paixão nacional, mas vamos lá, as meninas. Tem menina que joga futebol, mas é raridade. Então, a gente tem que ofertar outras modalidades esportivas. Pode vir uma arte marcial, pode vir um atletismo, pode vir um voleibol. A minha ideia é transformar os espaços da Areninha em espaço multifuncional para outras atividades físicas. Para o pessoal da terceira idade, tem um projeto hoje que funciona a nível de governo do estado, que é o PSBS, Programa Saúde, Bombeiro e Sociedade. Em todo local que tem esse programa é entupido de senhoras lá fazendo atividades, dançando, curtindo. Então, a nossa ideia é criar a nível de município também um programa semelhante como esse, para que a gente possa ocupar esses espaços. Muito bom. Trazer aqui mais uma pergunta aqui, dessa vez do Felipe Viana, também está assistindo a gente aqui, mandou uma pergunta para o senhor. Capitão, recentemente o senhor participou do congresso do MBL Ceará. Sabiamente, eles não são a favor nem de Lula nem de Bolsonaro. O senhor acha que esse é o caminho certo, a terceira via? Olha, os meninos do MBL são muito críticos, são meninos que têm respaldo para fazer cobrança, porque eles são muito éticos nos apontamentos que eles fazem. Hoje o MBL no Ceará tem um pré-candidato a vereador que já está lançado, que é o Pedro Arthur, menino jovem, corajoso, disposto. Então, essa meninada, ela conseguiu a nível federal eleger deputado federal como Kim Kataguiri, que é até do meu partido lá de São Paulo, conseguiu eleger deputados estaduais, e eles mantêm uma coerência muito bacana. Então, acho que eles têm plenas condições, não só aqui a nível de Ceará, mas a nível de Brasil, de ter um representante em cada cidade se fortalecer. Eu admiro demais porque eles são muito aguerridos, são muito unidos, são muito comprometidos com o programa. Eles não idolatram nenhuma figura, não tem história de idolatrar figura A, B, C, eles não vão idolatrar o Capitão Wagner, eles podem até me apoiar e votar em mim, mas se eu errar, vão dar peia, não querem saber disso não. Então, isso é admirável na política e por conta disso eu parabenizo o movimento que tem muito futuro aqui no Ceará. Muito bom. E aí trazer aqui mais uma vez, mais uma pergunta aqui, dessa vez do Artênio Maciel. Um abraço aí, meu parceiro. Artênio Maciel perguntou aqui, capitão, seguinte, eu acho essa pergunta dele muito válida, porque realmente nós precisamos entender sobre isso aqui. Capitão, sobre a proposta para a saúde psicológica dos moradores de Fortaleza, Massa. já que tem uma grande crescente de busca psiquiátrica e o fechamento de hospitais psiquiátricos em Fortaleza nas antigas gestões. Sua proposta para esse sentido, cuidar do psicológico dos moradores de Fortaleza. Olha, a gente teve uma pandemia do Covid-19 que foi sanada com a bênção de Deus, né? Hoje a gente está aqui para contar a história, mas ela deixou um legado muito grande de um problema de saúde mental. A gente vê todo dia, infelizmente, policiais tirando a vida, professores tirando a vida, crianças se cortando, se martirizando, querendo tirar a própria vida. Então, isso é muito grave e precisa de uma resposta urgente. Lá em Maracanã, a gente tem um CAPS álcool e droga, tem um CAPS infantil e um CAPS adulto. A gente reformou todos os 3 espaços, a gente contratou mais profissionais para atuar, mais psicólogos, mais psiquiatras, mais terapeutas para tratar
essas pessoas. Então, o caminho é, de fato, a gente poder ampliar o serviço. A gente tem CAPs aqui em Fortaleza, alguns deles estão desestruturados, a gente precisa melhorar essa estrutura, contratar mais profissionais e fazer valer realmente a terapia e os tratamentos. Se você consegue cuidar de forma preventiva, você evita uma série de problemas. Você vai evitar não só o suicídio, não só esse tipo de conflito, mas, acima de tudo, vai apresentar uma alternativa para essas famílias que hoje estão sem rumo. Não tem uma família hoje no estado de Ceará que não tem alguém com problema de saúde mental. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser uma esquizofrenia, mas toda família hoje tem alguém com problema relacionado à saúde mental. Eu tenho na minha família, você deve ter na sua, então é muito importante que a gente entenda que, a nível de plano de governo, a gente vai criar um grande programa para assistir essas pessoas, com consultas através da telemedicina. Hoje eu tenho parentes que têm plano de saúde que se consultam através do computador, até para preservar a sua imagem. Quem é a pessoa que tem a coragem de sair dizendo para todo mundo, me consultei com um psiquiatra, me consultei com um psicólogo. As pessoas têm receio de sofrer um bullying, de serem vistas de forma equivocada. E, por exemplo, chegar no local de trabalho dizendo que está tendo uma terapia com o psicólogo. Isso pode gerar uma rejeição no ambiente de trabalho, pode dificultar a contratação. Então, é muito importante que a gente possa criar esse programa. E a gente teve na campanha passada uma equipe que já criou esse programa, já nos apresentou, e muito em breve a gente quer colocar em prática, porque é urgente essa resposta. Muito bom. O Gustavo Nascimento está mandando aqui também uma pergunta, capitão. A gente sabe que Fortaleza tem muitos moradores de rua, né? Muitos barracos, né? E ele está perguntando aqui qual a sua ideia para a habitação de Fortaleza. Se o senhor tem alguma proposta para tirar as pessoas da rua, se tem alguma proposta para melhorar essa questão de ter menos pessoas na rua. A gente sabe que isso não é culpa do prefeito. Tem muitas pessoas que realmente vão para a rua por problemas, até com droga às vezes. Mas o senhor tem alguma ideia sobre habitação para Fortaleza? Olha, a gente tem sim, inclusive eu estive em Salvador recentemente, o prefeito lá, de forma inovadora, do próprio bolso, né, da prefeitura, não precisou de ajuda do governo do estado nem do governo federal, construiu agora 729 moradias para pessoas que precisavam. Mas entregar só a moradia, como você falou muito bem, não resolve muitas vezes o problema. A gente tem que diagnosticar quem é que está na rua. Se quem está na rua é um usuário de droga, a gente tem que levar para um centro para recuperar essa pessoa, depois que tratar a questão do vício, capacitar profissionalmente essa pessoa e colocar no mercado de trabalho e aí, na sequência, entregar a moradia. Porque se eu pegar um usuário de droga e entregar a casa para ele, ele vai vender a casa para consumir droga. Então, é muito importante que a gente faça esse diagnóstico de quem é a pessoa. Não, de fato, aquela pessoa que está morando ali na rua é porque perdeu o emprego, não tem a condição de subsistir. A gente vai lá e capacita e coloca no mercado de trabalho e já vai para a moradia. Tem gente, por exemplo, que o sonho é voltar para sua casa. Eu me lembro de um programa que tinha lá em São Paulo, onde o morador de rua queria só passagem. O cara estava em São Paulo, mas era aqui do Ceará, queria voltar para a casa dele, a família ia acolher. Então é outra forma também de tirar aquele morador da rua. A gente não pode dizer que existe uma fórmula X, uma receita de bolo para resolver o problema. Vai depender da situação de cada morador de rua. Mas é urgente que a cidade de Fortaleza tenha um programa habitacional diferente. Como é que foi feito em Salvador? Olha só que interessante. O prefeito pegou uma área lá que estava completamente degradada e desapropriou. Ele chegava para o dono da casa e dizia assim, olha, vou lhe dar 3 opções. Você pode, pela casa que eu derrubei sua aqui, escolher uma casa em qualquer ponto da cidade nesse valor que eu vou comprar e vou lhe dar a casa. Você pode, em vez de a gente comprar a sua casa, você escolher aqui um sobrado que eu vou construir, tá aqui o modelo de sobrado aqui no seu próprio local, no seu bairro que você já residia. Você pode pegar aqui um apartamento dos apartamentos que a prefeitura está contratando. Então a gente tem que dar opção para as pessoas. Existe um condomínio aqui em Fortaleza, o Cidade Jardim, ali no Zé Walter, que é um grande problema. Pegaram pessoas do Pirambu, da Messejana, do Curió, do Siqueira, e levaram lá para o Cidade Jardim. Essas pessoas perderam suas raízes. O que a maioria faz? Chega lá, não consegue interagir com as pessoas, entregam um apartamento, ou vende, ou tomam um apartamento deles, e eles voltam a viver numa situação que não tem a menor dignidade. Então é muito importante que a gente tenha um modelo habitacional diferente dos que têm sido apresentados em Fortaleza até hoje. Muito bom.
E as pessoas não param de mandar pergunta aqui. Eu vou passar aqui essa pergunta também do Denis Gomes, capitão, que também eu acho. Até a gente já tocou nesse assunto e eu vou dar a oportunidade aqui para o senhor entrar um pouco mais nesse assunto. O Denis Gomes diz assim: capitão, a cada dia o crime cresce no nosso estado e não temos nenhuma resposta do governo a nível municipal. O que pode ser feito para diminuir esses índices tão altos de criminalidade? Mas a primeira coisa que eu vou fazer já no primeiro ano de gestão é contratar 2.000 guardas municipais. Tem um concurso que está em andamento. O prefeito prometeu contratar 1.000 esse ano, mas chamou só 250. Desse concurso, eu quero completar 2.000 guardas municipais para atuarem aqui no município de Fortaleza. Porque assim, na hora que a guarda municipal fizer o seu papel, logicamente a polícia vai estar livre para fazer o papel dela. Não é papel da polícia estar fazendo a segurança na areninha. Quem tem que fazer é a guarda. Não é papel da polícia fazer a segurança na praça. Quem tem que fazer é a guarda. Então, na hora que a gente tiver guardas suficientes para fazer essa segurança municipal dos equipamentos municipais, a gente vai ter a condição da polícia fazer o papel dela. Isso só resolve? Não. A gente vai ter que melhorar a questão tecnológica. A nossa cidade precisa ser monitorada. Todas as cidades em São Paulo que venceram a guerra contra o crime, o monitoramento foi uma ferramenta. O que é o monitoramento? São câmeras instaladas pela prefeitura que têm leitura facial. O que é a leitura facial? Se um criminoso passar lá, a câmera vai fazer a leitura, vai acionar um alarme, vai dizer, esse cara aí tem um mandado de prisão em aberto. O criminoso entrou no ônibus, leitura facial. Opa, tá dentro do ônibus aqui no Conjunto Ceará Papicu, tá lá um criminoso que está transitando nesse momento, a guarda municipal vai poder ir lá e efetuar a prisão daquela pessoa que tem um mandado de prisão em aberto. Na hora que a prefeitura der sua parcela de contribuição, vai ficar mais fácil o governo do estado atuar. É muito comum a gente ver nas campanhas eleitorais os candidatos a prefeito dizer não é responsabilidade da prefeitura atuar na segurança pública. Isso é porque tem medo de puxar essa responsabilidade para si. Pois eu digo, se prefeito eu for, eu vou puxar a responsabilidade da segurança para ajudar o governo do estado e a gente conseguir vencer essa batalha. Muito bom. Realmente, quando fala de criminalidade, nós percebemos realmente pouca ação do município com relação a isso. Semana passada agora, durante o meu serviço, meu plantão, nós fomos acionados para um homicídio em plena praça pública, ali na Messejana. Praça lotada, mas não tinha realmente segurança naquele espaço, né? Então, assim, essa proposta do senhor de realmente colocar guardas municipais para prevenir, né? Porque eu acho que o trabalho do governo tem que ser voltado à prevenção, né? Eu vou chamar seus ouvintes aqui para fazer uma reflexão. Pedir todo mundo para fechar os olhos e imaginar uma praça, onde a gente tem lá o tatame, o professor de defesa pessoal dando a aula dele, a areninha com a meninada jogando bola. Ao mesmo tempo, a guarda municipal atuando de forma ostensiva ali. É ou não é um ambiente que te chama para participar? As pessoas vão querer ir para essa praça, a gente vai ter um quiosquezinho vendendo lá um produto, um lanche, alguma coisa. Então, essa é o tipo de ação que a prefeitura pode ter que vai melhorar a ocupação dos espaços públicos. Eu fico me imaginando, prefeito, e vendo lá na Lagoa da Maraponga as pessoas andando de pedalinho, um quiosque lá com alguém vendendo os produtos, um local que eu possa sentar e jantar com a minha família. Então, é o tipo de coisa que faz você mudar um espaço público. Vou lhe dar um exemplo aqui pertinho da gente. Parque Raquel de Queiroz, ali do lado do Norte Shopping. Como é que era antes? Era um canal fétido, que os moradores não aguentavam o mau cheiro ali, foi feita uma obra, o espaço hoje tem areninha, tem pista de Cooper, tem gente comercializando produtos, então é o tipo de solução que a gente precisa trazer para a nossa cidade. Olha o que foi feito naquela região. A gente tinha vários galpões abandonados e empresas que fecharam as portas. O que acontecia nos galpões? Uso de droga, estupro, tudo que não presta acontecia ali. Veio o Rio Mar e construiu o shopping. Do lado, um condomínio com vários apartamentos, com vários blocos. E do outro lado veio o Parque Raquel de Queiroz. O espaço foi completamente revitalizado. O dono da construtora Moura do B, que fez aqueles condomínios, disse: capitão, se você for prefeito, a gente vai replicar aquela ideia em diversos pontos de Fortaleza. Então, é uma forma da gente garantir segurança também. Muito bom. Realmente, essa questão da criminalidade é algo muito complexo, precisa de muitas interações. Inclusive, o esporte é uma das ferramentas para combater a criminalidade. Queria saber do senhor, capitão, o que é que o eleitorado de Fortaleza pode esperar do senhor caso o senhor seja
eleito? Acho que primeiro esperar um prefeito que esteja na rua constantemente, né? Quando a gente está na rua, quando a gente está no posto de saúde, quando a gente visita a escola, quando a gente circula pela cidade, a gente vai ver o buraco que está incomodando as pessoas, a gente vai ver a lâmpada que não está funcionando, vai ver o semáforo que não funciona. Então, ter um prefeito atuante que ande nas ruas faz a coisa fluir e funcionar. A gente precisa ter uma equipe de secretários que eu identifique o problema, já determine a solução do problema. Então, um prefeito que ande pela cidade, que circule a cidade, vai trazer essa aproximação e vai facilitar a própria denúncia. Quando alguém percebeu que existe um problema, prefeito, olha só o que está acontecendo. Meus secretários têm que ter o mesmo perfil. Por que que lá em Maracanã deu certo? Porque eu fui para a rua, fui conversar com as pessoas, fui levar carão. O político que tem medo de levar carão tem que sair da vida pública, né? Eu levo carão e entendo que o cidadão lá tem todo o direito de me dar um carão, porque ele que paga o meu salário. Ele que me colocou na cadeira de secretário, de prefeito, seja o que for. Então, podem esperar um prefeito que esteja na rua constantemente conversando, dialogando e apresentando as soluções para os problemas da cidade, que são muitos. Desde problemas de limpeza urbana. Meu sonho era ver a cidade de Fortaleza limpa. Você vai para Natal, dê uma voltinha na cidade de Natal. É uma cidade que as pessoas vão e querem voltar, porque é uma cidade limpa, organizada, segura, etc. Você chega em Fortaleza, quando você desce ali no aeroporto, que faz a volta, já encontra ali, infelizmente, uma invasão num terreno, que é um terreno federal, né? Aquelas pessoas que precisam de moradia, precisam, então coloque elas num local adequado e tirem elas dali. Não dá para ter aquela cena, o turista que chega aqui se assusta. Aí o cara se hospeda lá na beira-mar e resolve ir para o Cumbuca. Ele vem pela leste-oeste aqui, aí encontra a buraqueira, encontra o lixo. Então precisamos ter um prefeito que não tenha medo de andar na rua, e esse é o meu compromisso. Muito bom. Felipe Viana mandou uma pergunta aqui também, capitão, que eu achei interessante passar para o senhor. Ele diz assim, capitão, nos últimos anos, a prefeitura está seguindo uma linha do governo. Não está não está repondo nem a inflação do servidor público. Como saber se o senhor não como saber se o senhor fará diferente? Olha, primeiro a gente precisa organizar as contas do município. Fortaleza hoje está com um comprometimento de 55% do orçamento com a folha de pagamento. A gente teve agora em Salvador, Salvador tem 38% de comprometimento. Aí você tem folga para poder dar aumento para os servidores. A gente tem que enxugar essa máquina. Quando a gente fala em enxugar, algumas pessoas ficam assustadas pensando que a gente está falando de demissão. É Verdade. claro, é claro que tem gente. Hoje eu conversei com a diretora de um posto de saúde. Ontem eu conversei com a coordenadora de um CRAS. Todas são unânimes em dizer: Wagner, tem gente que está na folha de pagamento, mas não pisa no local de trabalho. Essas pessoas não merecem estar lá. Se você ganha 10 mil, 15 mil reais e não vai trabalhar, é lógico que você não vai fazer falta. Então, essas pessoas é que precisam ser demitidas para a gente ter condição de enxugar a máquina e com isso dar uma remuneração digna para as pessoas. A gente precisa aumentar a renda do município de Fortaleza buscando recursos em Brasília. Eu já falei, vou bater na porta do ministro do Turismo, do ministro de Desenvolvimento Regional, do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Aumentando essa receita, a gente vai ter plenas condições de dar uma remuneração digna para esses servidores. Além de dar uma remuneração digna, o servidor precisa ter carreira. Ele precisa ter carreira. Ora, eu entrei aqui como soldado, vou para casa cabo. Por que que hoje o policial está estimulado na carreira? Ele entra soldado, pode ir para casa major, até tenente-coronel. Então a gente precisa garantir a carreira dessas pessoas. O professor, você sabia que tem professor em Fortaleza que tira férias e não recebe pelas férias? Garanta que a todos os professores do município, você tirar férias, você vai receber pelas suas férias, não importa qual é a circunstância ou a situação. Então a gente precisa garantir a esse servidor que ele tenha assim, uma condição digna de trabalho e de remuneração, de perspectiva. Porque senão o pessoal começa a se evadir. O guarda municipal que está lá, não, vou fazer um concurso para outra área, porque aqui não tem mais carreira. O professor vai dizer, não, vou fazer o concurso para outro município. O médico vai dizer, não, aqui não vale a pena, é melhor trabalhar em outro local. Então, para a gente segurar esse time, a gente vai precisar tratar dessa questão do plano de cargos, carreira e salário de cada categoria. Muito bom. Capitão, a gente sabe que quando o senhor foi lançado a candidato na sua primeira eleição, né, não sei nem se foi na primeira, acho que na eleição para vereador, depois de 2011,
O senhor teve grande apoio da segurança pública. Inclusive, eu acho que foi o seu maior apoio, né? Eu vi num podcast anterior do nosso amigo Lobão, o senhor falando sobre essa questão dos policiais não concordarem com as suas outras alianças, com a forma com que o senhor lida com a oposição. E como é que o senhor pretende fazer com que esse apoio, capitão, não fira, né, a sua identidade? Como é que o senhor quer fazer com que esses apoios, até de pessoas que são oposição, como é que o senhor pretende fazer com que eles venham para a posse de você, mas sem ferir a sua identidade que já é conhecida? Olha, quando a gente fala do envolvimento dos militares com política, a gente está engatinhando. Até 2010, a gente não tinha nenhum militar estadual envolvido com política. Então, foi a minha candidatura em 2010, que eu nem venci, ganhei em 2012, que trouxe os militares para esse debate político. E isso, logicamente, gera no pessoal da segurança pública tem que ter cuidado até com a expressão, para o pessoal não interpretar errado, mas gera uma falta de experiência de como funciona de fato a política. A ponto de, por exemplo, lá na discussão da reforma da Previdência, eu estava como deputado federal, os policiais tudinho dizendo, tem que votar a favor da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é do Bolsonaro, não pode trair o Bolsonaro. Aí eu disse, vocês já leram um projeto? Vocês sabem que vocês serão prejudicados com esse projeto? Não importa, tem que votar com o Bolsonaro. Votei contra, porque eu sabia que ia prejudicar os profissionais de segurança, como ia prejudicar outras carreiras. Me esculhambaram na rede social, foram para cima, foram para baixo. No dia que começaram a descontar a previdência no salário deles, aí começaram a mandar mensagem. Capitão, e esse desconto? Eu disse, você queria que eu votasse a favor? Eu ainda votei contra. Aí a culpa não é minha. A culpa é de quem votou a favor dessa matéria que prejudicou vocês. Então, às vezes falta um pouquinho de maturidade para o pessoal entender que a gente não pode ser fanático e cego a ponto de estar votando coisas que vão prejudicar as pessoas. Não, é porque é do fulano tem que votar a favor e do cicrano tem que votar contra. Se o do cicrano for bom, eu tenho que votar a favor. Se o do fulano é ruim, eu tenho que votar contra. E às vezes o pessoal não entende muito como funciona isso. Alguns policiais até, às vezes eu não entendo direito, alguns policiais dizem, não, tem que se aproximar do governo para ver as melhorias. Mas as melhorias que vieram para a polícia, todas vieram quando a gente estava na oposição. Nenhuma veio com ninguém da gente na base. Foi na oposição que a gente construiu a nova carreira, que a gente construiu o aumento salarial, que a gente construiu a valorização das especializadas. Então, tudo isso aconteceu na oposição. Por que agora a gente tem que ir para a base para a coisa funcionar? Então, é um misto, é um conflito, logicamente, mas como eu disse no outro podcast, Polícia Militar é minha paixão. Eu tenho muito orgulho, encho a boca para dizer que sou policial militar, que cheguei ao posto de capitão. Meu pai sonhava que eu fosse sargento da polícia, eu me tornei capitão da polícia. Então, a minha família tem muito orgulho de onde eu cheguei. Jamais eu vou negar essas minhas origens. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a Deus, a minha família e à Polícia Militar, e nunca vou negar isso. Muito bom. O senhor falou aí sobre o desejo do seu pai, né? Que o senhor fosse sargento. O senhor entende, capitão, que nós vivemos num município onde tem muitas periferias, muitas. E é lógico que todos os pais desejam o melhor para os seus filhos, né? E lógico que, assim como seu pai sonhava com o senhor seguir uma carreira militar e chegar a sargento, que para ele já seria muita coisa, tem pais sonhando que seus filhos se tornem um universitário, que seus filhos terminem os estudos, que seu filho se torne médico, profissional de segurança pública. Então, assim, tem inúmeros pais que sonham a melhor coisa para os seus filhos. Qual a sua ideia para a juventude, capitão? Para esses pais que ficam ociosos com seus filhos nas periferias, né? Porque as pessoas costumam dizer que é fácil governar para a comunidade rica, né? Para a parte rica da cidade. Só que lá nas comunidades é onde está realmente o problema. Então, assim, como é que o senhor pretende governar Fortaleza a ponto de fazer com que essas comunidades sejam realmente atendidas conforme a mãe sonha por filho, e como é que o senhor entende que isso pode ser feito? Olha, minha primeira grande missão como prefeito de Fortaleza é resgatar a capacidade do fortalezense de sonhar. Até a capacidade de sonhar a gente está perdendo, quando a gente vê as pessoas se conformando com essa situação que foi estabelecida. Então a gente vai resgatar sim
essa capacidade de sonhar. A gente vai resgatar uma escola pública de qualidade que dê condição para o aluno da escola pública competir com o aluno da escola privada. Eu era aluno da Escola Técnica Federal, que era uma escola pública, e fui lá fazer um concurso dos mais concorridos da UES, que era o de oficial, do CFO, e tirei o segundo lugar. Por quê? Porque aquela escola pública me deu uma condição de ter um ensino adequado. Então, temos que resgatar a capacidade do fortalezense de sonhar. A gente tem que levar essa oportunidade lá para a periferia. A gente tem que convencer os pais que os filhos não precisam se entregar a qualquer oportunidade que aparece, às vezes oportunidades completamente indevidas e inadequadas que a gente já discutiu aqui. Uhum. Que essas crianças, esses jovens podem, assim como eu fiz, se capacitar, fazer um curso técnico, entrar no mercado de trabalho e ter um futuro pela frente. O que muitos pais sonham hoje é que o filho de fato seja um cidadão. Quando crescer, não importa se ele vai ser médico, advogado, comerciante, o que eles querem é que o filho tenha um futuro. Eu me preocupo com os meus. Eu tenho uma filha de 21 e um filho de 16 e fico me perguntando o que eles vão fazer da vida. Logicamente que eu tenho uma condição de ofertar uma oportunidade de fazer uma faculdade particular, de dar uma condição muito melhor do que ter um pai na periferia. Então, a nossa grande missão vai ser essa, trazer essas famílias para junto nós discutirmos. Seu filho quer ser o quê? Quer ser empreendedor? Pois está aqui a prefeitura para ajudar ele a abrir um empreendimento dele. Vamos dar aqui uma fonte de financiamento para que ele possa abrir uma barbearia, para que ele possa abrir uma lanchonete, para que ele possa abrir uma loja de açaí. Você estava fazendo a propaganda aqui agora. Então, tem muita gente que começou com um negocinho pequeno lá na periferia e se tornou um gigante. Verdade. Certo? Então, esses exemplos precisam voltar a ser a referência para a nossa juventude, de gente que estava lá numa bicicleta cargueira, entregando um garrafão d'água e virou um grande comerciante lá na periferia e se tornou uma pessoa respeitada em toda a cidade. Então, é isso que a gente quer levar de referência para a nossa periferia, a oportunidade de capacitação profissional para esses meninos entrarem no mercado de trabalho. Muito bom. Capitão, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast, mas eu quero pedir para o senhor olhar para os nossos telespectadores e passar aquela mensagem: por que o senhor deve ser o prefeito de Fortaleza? Por que eles devem escolher o senhor para o nosso futuro prefeito? Olha, eu não sei se eu devo falar o porquê que eu devo ser o prefeito, mas eu sei o porquê desse pessoal não continuar na gestão. Eu acho que a gente está há mais de 20 anos escolhendo errado, colocando pessoas que não têm compromisso com a periferia, com o mais pobre, com o mais carente, e eu senti na pele. Eu peguei ônibus para ir trabalhar, eu peguei ônibus para estudar, eu tive a oportunidade de poder estudar numa escola pública de qualidade. Meu pai se esforçou muito para que eu tivesse uma educação de qualidade, por isso que eu me tornei quem eu sou hoje. Então eu quero levar essa mesma oportunidade que eu tive para a periferia. Lá para o Henrique Jorge, para o Altran Nunes, aqui para a Barra do Ceará, para o Pirambu, para o Curió, para o Jardim Fluminense, para todos os bairros dessa cidade. A gente precisa devolver ao fortalezense a esperança que foi perdida nesses 20 anos apostando errado. Então que a gente saiba dar oportunidade para quem de fato sofreu na pele o que vocês estão sofrendo e conseguiu vencer na vida. Então é por isso que eu acho que eu devo ser o prefeito da cidade. Muito bom. Eu já quero aqui agradecer a todos vocês que assistiram até agora, pedir para se inscrever no canal, fazer parte da família Senhor Papo. Eu quero finalizar aqui mais uma vez agradecendo o capitão por o senhor ter disponibilizado um tempo para vir aqui falar sobre as suas pretensões, falar sobre a Prefeitura de Fortaleza, ao qual o senhor vai concorrer. Então, muito obrigado de verdade, tá? Mais uma vez fica aqui nosso agradecimento da família Senhor Papo. Abraço grande, que Deus abençoe. Até a próxima. E é isso aí, até mais. Tamo junto. Valeu.